Meus irmãos, hoje é dia dos pais. E vocês já sabiam disso. E talvez o dia dos pais, para alguns aqui, eu imagino que tem alguns aqui que possam dizer que não tiveram, assim, pais tão presentes, tão legais. Ou alguns que talvez nem tiveram. Nem tiveram. Mas uma coisa é certa, você tem um Pai do céu, que está no céu. Você tem um Pai, que é o nosso Pai do céu. Talvez alguns aqui tenham tido pais maravilhosos. Tinham tido pais muito bons, muito presentes. E eu queria dizer a você que existe um Pai do céu que é mais maravilhoso do que o seu pai e o pai que você teve aqui na terra. Talvez nós tenhamos aqui pessoas que são pais e que seguem a referência dos seus pais ou fogem da referência do que foram os seus pais aqui na terra. E eu queria dizer a você, pai, que existe um Pai no céu, que nós podemos olhar para Ele, que nós podemos seguir o seu modelo de pai, para sermos pais melhores. E o que eu queria hoje aqui era que nós fizéssemos uma grande homenagem ao nosso Pai que está no céu. Hoje não é dia dos pais? Que nós fizéssemos uma grande homenagem ao nosso Pai que está no céu. E que essa homenagem ela seja pedagógica, e é por isso que eu estou chamando uma homenagem pedagógica ao nosso Pai que está no céu. Quando a gente se reúne na casa para o dia dos pais, às vezes não fica, cada um fala uma coisa, não é? Sempre tem a pessoa que fala mais, né? Hoje o que fala mais vai ser eu. Né? E os outros que falam menos, porque não gostam de falar, né? Porque às vezes fala uma coisa, fala menos mesmo. Hoje vai ser para poder a gente manter uma certa ordem só. Mas eu queria que nós fizéssemos uma grande homenagem ao nosso Pai do céu. Existe um Pai no céu. Se você teve um bom pai ou não teve um bom pai, você tem um bom Pai. Você tem um Pai maravilhoso no céu. E que nós possamos hoje, de uma forma especial, como filhos, porque todos nós somos filhos do nosso Pai que está no céu, que nós possamos fazer essa homenagem ao nosso Pai que está no céu. E às vezes quando a gente se reúne, a gente vai falando coisas sobre o nosso Pai, não é? A gente escreve cartinha, destaca características do nosso Pai, destaca aquilo que Ele é como Pai. Se nós tivéssemos hoje, meus irmãos, que destacar algumas características daquilo que é o nosso Pai do céu, o que nós diríamos? O que nós colocaríamos? E é nesse sentido que eu queria que vocês me ajudassem. Que vocês me ajudassem do tipo, quais são? O que nós diríamos do nosso Pai do céu? Imagino o que a gente destacaria? Nosso Pai que está no céu. Dizia, o nosso Pai que está no céu é... E como nós completaríamos essa frase? É como se estivéssemos aqui numa grande família, e somos uma grande família, e estamos homenageando esse nosso Pai. Sei que você teve muita gente hoje que escreveu no Instagram para o Pai, dizendo o que é que o Pai é, ou o que não é, escrevendo um bocado de coisa. O que a gente escreveria agora no nosso Instagram aqui, nessa live que a gente está fazendo aqui? O que é que nós escreveríamos e falaríamos sobre o nosso Pai que está no céu? Não é discurso não, tá? Tipo, eu diria que o Pai do céu, ele é tá. Quem diria aí? Vamos lá? Acolhedor, é um Pai acolhedor. O que mais? Caráter, um Pai de caráter. Um Pai presente. Alguém falou uma outra coisa aqui. Perdoador, um Pai amigo, provedor. Ele é um Pai provedor. Um Pai fiel, presente, pessoal, transformador. Tipo, é um Pai que ele gera impacto na vida dos seus filhos. Nesse sentido, né? Gera uma nova vida em nós. Ele muda, ele faz diferença na nossa vida. Ele transforma a nossa vida. O que mais? Gracioso, curador, santo, amoroso,
paciente. Nosso Pai do Céu é muito paciente com a gente, né, Emílio? Até o paciente, como ele falou assim, paciente, né? Nosso Pai do Céu é paciente, Ele é muito paciente. O que mais nós diríamos do nosso Pai do Céu? Misericordioso. Justo. Um Pai gracioso. Vocês já participaram de alguma oração que quando a oração começou, você meio que até abriu o olho para entender o que era aquilo? Eu já tive uma experiência dessa. E quando eu era seminarista, lá em Recife, onde eu fiz meu curso teológico, eu ia para uma congregação lá em Cajueiro Seco. Eu ainda lembro que eram 24, Jaboatão dos Guararapes, eram 24 quilômetros do seminário até Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. E eu lembro de um dia que nós estávamos lá para começar um momento de oração, e uma pessoa, um cara lá foi orar. E ele começou a oração dizendo assim, e eu vou imitar, tá? Pai nosso que estais nos céus, Criador do céu e da terra e do céu. E ele parava assim. Nessa hora, eu não consegui não abrir o olho, né? Eu abri o olho, como bom cearense, pensei aqui dentro de mim, toda aquela performance, um julgamento também de um seminarista cheio de pecado, né? Como hoje sou um pastor cheio de pecado, de olhar para aquela situação e dizer, que marmota foi essa, né? Que marmota foi essa? E vocês sabiam acho que Jesus viveu uma parada parecida quando ele estava com os discípulos. E os discípulos chegaram para ele e disseram, Pai, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E quando Jesus foi orar com eles, e o texto diz assim, pode colocar aí, Marcos, o texto. Um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E ele lhe disse, quando vocês orarem, digam, Pai. Eu imagino que nessa hora, e não só essa parte da oração do Pai Nosso, mas toda a oração do Pai Nosso, ela gerou algum tipo de espanto. Dos discípulos pararem, levantarem o olho e dizer assim, Isso se for de olho fechado, né? Eu estou trazendo para as nossas categorias de espiritualidade. Quando vocês forem orarem, orem assim, Pai. O conceito de Deus como Pai não era um conceito novo. Ele já tinha muito pouco, mas alguma coisa disso lá no Antigo Testamento. Mas quando Jesus traz esse conceito com muita ênfase. Jesus traz esse conceito dando uma ênfase muito grande ao Pai. E quando ele faz essa oração, meus irmãos, ele usa uma expressão em aramaico chamado Abba. A expressão em aramaico chamado Abba significa papaizinho querido. É papai. E ele está dizendo, quando vocês forem conversar com Deus, e quando vocês forem conversar com o Pai, chamem ele de Abba. Abba, papai querido que está no céu. E a gente transforma isso no Pai Nosso que estás nos céus. A gente transforma isso numa fala formal. Mas Jesus está usando um vocabulário de intimidade totalmente informal para ensinar os discípulos e os filhos a conversarem com um pai que é íntimo, que é próximo. Jesus está quebrando todo e qualquer formalismo para estabelecer uma relação com um pai que é próximo, que é íntimo. Deus não está se apresentando como aquela figura distante, mas um pai bem íntimo e bem próximo. E muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado para que nós não sejamos pais que mantenham a distância,
dos nossos filhos. Isso não tem nada a ver com chamar pai e mãe de senhor e de senhora. Às vezes você está chamando o pai e a mãe de senhor e de senhora e tem uma relação de intimidade. Às vezes você nem está chamando o pai de senhor e senhora, você chama ele de primeiro nome ou de apelido, mas não tem a relação de intimidade. Não se prendam a isso. Mas é importante que a nossa relação, se o nosso pai que está no céu, ao conversar, ensinar os filhos dele aqui na terra a conversarem com ele, abriu a possibilidade, a oportunidade de que essa relação seja uma relação de intimidade. Cuidado para não confundirmos e acharmos que a autoridade tem a ver com distanciamento. Porque a autoridade de um pai sobre um filho não tem a ver com distanciamento. Ele chega aos seus filhos que estão aqui na terra e ensina esses filhos a orarem dizendo, Abba. O nosso Pai do céu, ele é um pai que cuida. E Jesus deixa isso muito claro, quando Jesus está no Sermão do Monte falando, porque não fiquem preocupados com as coisas deste mundo, com aquilo que você vai comer, com aquilo que você vai... O vosso Pai do céu sabe do que vocês precisam. E ele fala qual é o pai que o filho pedindo um pão vai lhe dar uma pedra. Ele está dizendo, existe um Pai do céu que se importa com vocês, que sabe o que vocês precisam. Um Pai do céu que cuida. E como é traumatizante, como abre um buraco no peito da gente, uma paternidade que se recusa a cuidar. Como isso abre feridas dentro do nosso emocional, da nossa própria espiritualidade. Eu lembro da história de uma pessoa que quando disseram para ela que Deus era pai, ela disse, pois eu não quero esse Deus. Porque se Deus é pai, eu não quero esse Deus. Porque a minha referência de pai é uma referência completamente ausente. O nosso Deus é um Deus que é pai e um pai que cuida, ao ponto de quando Jesus quer mostrar que vocês não devem ficar preocupados com as coisas que vocês vão ter, não ter, juntar. Existe um pai no céu que olha por você. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, ele conhece a tua história, ele te criou, ele te gerou, ele cuida de você. E a gente precisa aprender isso com o nosso Pai do céu. Ser pai é cuidar, é estar perto, é fazer parte de. Ah, mas eu não recebi isso do meu pai, não consigo fazer porque eu não recebo isso do meu pai. Faça e dê isso aos seus filhos. Olhe para o Pai que está no céu e numa homenagem que a gente está fazendo aqui a esse Deus, dizer que esse Deus é o nosso Pai que cuida da gente, a gente aprende com isso que nós precisamos ser pais e mães que cuidam, que está junto. Às vezes, gerações mais passadas, se tinha muitas vezes uma ideia de que o papel do pai era muito de ser um provedor. E de que a mãe é que deveria ser a cuidadora. Que prejuízo isso trouxe para a gente, meus irmãos? Os dois são cuidadores. E nós, pais, não podemos abrir mão do nosso papel de cuidar. O nosso Pai do céu maravilhoso e perfeito cuida de nós. Ele sabe do que nós precisamos porque Ele está perto. Ele conhece. Quantos pais às vezes não sabem nem o que os filhos estão sentindo? Não sabem nem o que os filhos sentem falta? E quando alguma conversa começa, eles vão conversar com a sua mãe. Se eximindo, se distanciando. Se levante uma geração, a gente tem vários jovens aqui, que se levante uma geração que não abre mão de ser um pai cuidador. Que cuida. Que está junto. Que passa essa segurança para os seus filhos. Pai que cuida. Eu trouxe algumas imagens aí. Marcos, coloca a imagem o pai andando com o filho no mato aí, pronto. Qual a ideia que a gente tem nessa imagem, meus irmãos? Você acha que o pai está com cara que ele está só passeando ali? Vou dizer o meu sentimento, tá? A imagem traz muita coisa na cabeça da gente, cada um vê de uma forma. Mas o sentimento que eu tenho é de que ele está batendo papo cabeça com o filho ali. Não sei se eu estou forçando a imagem, né?
mas é de que ele está ensinando, conversando com o filho. Não é só um passeio, é uma conversa ali. Há uma troca há um momento de intimidade, um momento de orientação. E o nosso Pai do céu, Ele nos orienta. Ele nos deu uma Bíblia, um livro, cheio de orientações para que nós pudéssemos discernir o que é a vida, o que traz vida e o que traz morte. Ele nos deu o seu Espírito, para que nós pudéssemos, através do Espírito dele, conhecer toda a verdade. Nosso Pai é um Pai que orienta, Ele está junto, Ele está orientando, ele se fez carne, habitou entre nós, para que nós pudéssemos perceber o que é a vida, o que é Deus, o que é o ser humano. O que é o ser humano e o que significa ser humano. Jesus revela isso, o Pai revelou isso. Ele está nos orientando. A Bíblia diz que todo aquele que pede ao Pai sabedoria, Ele dá liberalmente. Então ser pai, o nosso Pai do céu é um Pai que nos orienta, que está junto com a gente. Vocês já assistiram um filme chamado Minha Vida? É um filme para se acabar de chorar. Já assisti esse filme, quase que eu desidrato. Porque ele é um filme de um pai que sabe que vai morrer, ele está com câncer, e ele grava um vídeo orientando o filho a respeito de uma série de coisas. Ele grava um vídeo ensinando o filho, quando ele for fazer a primeira entrevista de emprego, como é que ele deve se portar. Aí ele bota lá e diz: quando você for entrar no local, não entre assim, não. O filho dele estava no carrinho de bebê, ele ia morrer. Mas ele quis deixar o ensino, ele quis orientar o filho. Então o filme mostra ele ensinando o filho a fazer barbas. Não faça assim, se você começar assim, faça primeiro assim, para depois você fazer assim. Então o filme é ele gravando um vídeo para o filho, orientando o filho a respeito de uma série de coisas, porque ele não poderia estar presente. Meus irmãos, nós muitas vezes podemos estar presente e não orientamos, e não temos essas conversas. Olha a imagem. Entendeu o que eu senti na imagem? É pegar o filho, catar assim pela mão e conversar sobre as coisas da vida. Orientar. Sair na rua catando coquinho e conversando sobre o que é relacionamento, sobre o que é vida a dois, sobre o que é perigoso, o que não é perigoso, sobre o que a vida traz que a gente precisa acolher, o que a vida traz que a gente precisa ter cuidado com ela. É orientar, é conversar sobre essas coisas, sobre sexualidade, sobre drogas, sobre relação. Orientar. Orientar. Gastar tempo. Interessante que às vezes a gente precisa saber que vai morrer para poder se preocupar com isso, né? A gente não vai morrer, aí nos preocupa. E acaba não tendo essa conversa. Qual foi a última vez que você teve um papo cabeça com seu filho? Sobre a vida. Sobre as coisas da vida. A gente tem muito casal aqui novo, com filho pequeno. Conversem. Conversem, pega na mão e vai andar no mato, que nem isso aí. Esse mato é lindo, né? Parece que não tem nem carrapicho, né? Vai nos matos daqui que tem carrapicho, depois senta para tirar os carrapichos. Mas vive isso. Experimenta sair com um filho só, para conversar, para orientar. Cata um e sai só com um, sai só em bando não, porque em bando a gente não consegue conversar algumas coisas. E a conversa com cada filho é diferente. Eu tenho só 2, fica fácil, né? Fica o problema para o Emílio aqui, dizendo, meu Deus, para sair só com um, é muita agenda, né? É muita agenda. Mas a gente precisa proporcionar essas coisas, está muito raro hoje, meus irmãos. Antigamente a gente ficava com cadeira na porta da casa, conversando, hoje em dia ninguém toma mais café junto. Se a gente não forçar esses momentos de conversa, de diálogo, de bate-papo, de conversa, não abrir essa oportunidade, essas oportunidades não vão acontecer naturalmente. A tendência é no nosso corre-corre essas oportunidades saírem, elas fugirem de nós. E Deus
se preocupou tanto isso como pai, nos deu um livro, revelou seu Filho, nos deu seu Espírito, para que nós não ficássemos perdidos. Esse Pai também do céu, e a gente hoje aqui, Pai, quer te homenagear, Pai do céu, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Pai que nos deixa livre, mesmo tendo a verdade absoluta sobre todas as coisas. O Senhor nos deixa livre. O Senhor nos deixa cair. Eu estou falando do filho pródigo, porque o pai do filho pródigo é Deus. E quando o filho chega e diz, pai, eu quero ir viver, eu quero ir fazer besteira bem ali. O que o pai fez? Deu a parte na herança. É assim que Deus trata a gente. É porque Ele não nos ama? É porque Ele não nos ama? Não. É porque Ele não está criando robôs. Ele dá liberdade. Ele deixa cair. O pai bom não é o pai que apara todas as quedas. É o pai que consegue se segurar para não aparar todas as quedas. E deixar as quedas acontecerem. Se você mantém seu filho sem cair, só porque você está segurando, não quer dizer que ele está sabendo andar. Ele está só sem cair. Mas isso não quer dizer que ele está sabendo andar. E quando Deus solta a mão da gente e diz, vai. Ele sabe que vai cair. Mas existe algo a ser ensinado. Existe algo a ser vivido. Eu estou defendendo o que aqui? Eu estou defendendo liberação geral, tipo, os filhos fazer o que quer? Não. Mas muitas vezes o que eu tenho percebido, meus irmãos, é que nós não temos dado espaço aos nossos filhos para eles crescerem. Porque estamos muito assustados com o mundo e com a vida. Estava conversando com um pai de adolescente aqui um dia desse, dizendo, rapaz, eu fico na dúvida se o mundo está mais difícil. O mundo está mais perigoso. E os moleques estão menos preparados. A gente tinha mais... Eu pensava, mas é porque naquela época... Não, mas os nossos pais sofriam menos do medo de acontecer alguma coisa errada com a gente. Eles não viviam tão assustados igual os pais de hoje, com as coisas erradas que podem acontecer. Eles meio que tinham uma segurança de que se desse ia dar, que se não desse não ia dar, entendeu? Era um negócio meio assim. E aí o mundo ficou mais difícil. Acho que o mundo também era mais tranquilo, era mais fácil soltar, né? Aí o mundo ficou mais difícil. E aí o que foi que os pais fizeram? Segurou, protegeu mais. A sacada foi, o mundo está mais perigoso, nós precisamos proteger mais os nossos filhos. Quando na verdade o entendimento deveria ter sido, o mundo está mais perigoso, nós precisamos preparar mais os nossos filhos. E nós não vamos prepará-los mais se nós colocarmos uma bolha. A impressão que a gente tem hoje é que algumas pessoas, algumas crianças, ou criança e adolescente, que parece aquele gato, o cachorro de casa. Que se você soltar na rua, ele é atropelado com 3 quarteirões, porque ele não sabe andar na rua. E o que a gente faz com o cachorro de casa? Quando ele sai de casa, a gente se desespera, porque ele não sabe atravessar uma rua. É diferente do cachorro vira-lata, que ele sabe leis de trânsito mais do que você, do que eu. Você pega um cachorro vira-lata, que ele para, meu irmão. Daqui a pouco eles estão atravessando na faixa. Ele para, ele olha assim, ó. É impressionante. Aí tu solta o shih tzu da tua casa, no meio da rua. Me diz se ele não sair do portão da tua casa, se não dá um desespero em você, dizer assim, meu irmão vai morrer. É o que você sente quando você solta o seu filho. Porque ele não sabe atravessar uma rua.
Ele não sabe fazer coisas simples. Porque o mundo está perigoso, o mundo está difícil, entendeu? Então eu queria trazer aqui uma palavra dizendo que o nosso Deus é um Pai que mesmo sabendo de tudo e tendo todos os conhecimentos de todos os perigos reais, Ele sabe nos soltar. Ele sabe nos deixar ir, mesmo quando a nossa decisão é fazer algo que é contrário à vontade dEle. E a vontade dEle não é só a vontade do Pai, é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E ainda assim Ele deixa ir. E quando voltando ao filho pródigo, esse filho volta todo quebrado, liso, sangrando, cheio de coisa, cheio de capricho, de doença. Eu estou exagerando agora do filho pródigo, né? E o pai recebe, abraça, ele beija. É como se o pai estivesse dizendo assim: quando eu deixei você ir, eu sabia que ia dar errado e eu estava pronto aqui para lhe receber quando você... Isso é muito difícil, meus irmãos. A gente não tem essa couraça não do nosso Pai do céu, não. Sabe, e quando ele volta valendo a mesma coisa. Ele volta tendo o mesmo valor. O discurso do pai não é um discurso. Ah, voltou, foi? Cadê a herança? Quer dizer que agora quer vir para a casa do papai, é? Quer ser meu empregado? Não, tu quer ser meu empregado agora. Dizer que você agora voltou e quer ser meu empregado. Não quer dizer que você não possa bater um papo cabeça, chama lá para o mato de novo, pegar o menino pela mão já grande, né? Vamos ali naquele mato ali agora com o carpicho, eu quero conversar um negócio contigo. E aí vai lá e conversa. Mas em momento nenhum, ele está deixando de se alegrar com o retorno do filho, de mostrar o quanto o filho continua sendo importante, o quanto ele continua sendo valoroso, o quanto ele continua sendo muito, muito, muito amado. O amor do nosso Deus para conosco não muda. Ele é um pai de um amor que não muda. E fez questão de que nós soubéssemos disso. O seu filho precisa saber disso. Que você ama independente de qualquer coisa. Dizer, pastor, mas se o moleque souber que eu amo, mesmo se ele fizer as coisas erradas, ele vai fazer as coisas erradas. Sim, tu vai usar a falta, o desamor como mecanismo de freio? Tu vai usar a perda do amor como forma de não deixá-lo fazer algo errado? Então ele não vai fazer só porque se ele fizer ele perde o teu amor? E quantas vezes a gente está vivendo nossa fé com Deus assim? Com medo de perder o amor do Pai a toda hora? Isso não funciona. Dê segurança a esse filho. De que você o ama independente de qualquer coisa. De qualquer coisa. De qualquer coisa. De que seu filho aprenda a dizer a mesma coisa para você. De que ele te ama independente de qualquer coisa. Porque ele aprendeu com o Pai da terra valores que têm a ver com o Pai do céu, que é de graça e misericórdia. Isso quer dizer que não tem correção, meus irmãos? Nosso Pai do céu também é um Pai que nos corrige. O que é que diz em Hebreus 12? Que se você não tem sido participante da correção do Senhor, você não é filho. Porque Ele corrige aquele que Ele recebe como filho, aquele a quem Ele ama. E aí os pais estão sofrendo desse negócio de manter na bolha e ainda não conseguir corrigir. É uma mistura, Mentos com Coca-Cola. É um negócio assim, como é que mistura essas duas coisas? Coloca na bolha para proteger e também não corrige, porque é de cristal, se corrigir vai quebrar. Não tem uma conversa com espinho. Não tem umas raladas assim, sabe? Uma ralada boa. Eles vão bater um papo ali, bem encostado naquele muro ali, chapiscado. Sabe? Para poder chamar, sentar na mesa e olhar na cara e dizer o que é que tu está pensando da vida. Está achando o quê?
Eu lembro de um psicólogo lá, não concordo com as coisas que ele fala tudo não, um psicólogo que tem na Paraíba, de uma pessoa de Recife. Eu sei que ele é dali. E aí ele fala muito sobre essa coisa de os pais com medo de perder o amor dos filhos. O medo de perder o amor dos filhos. A gente não pode ter receio em corrigir. Ah, mas eu sou amigo do meu filho. Amigo, como já diz em Samitiba, né? Amigo, seu filho pode ter muitos. Pai, ele só tem um. Se você escolher ser amigo do seu filho, quem vai ser o pai dele? Seja um pai amigo, mas seja pai. Não amigo. Amigo fala uma coisa para o outro amigo lá manda passear. Não, amigo é amigo. Pai é pai. Seja um pai, amigo. Mas que você seja pai. E que essa correção, ela chegue como expressão do amor. Porque aí vai para o último ponto. Que o nosso Deus, como pai, Ele se preocupou tanto em comunicar o amor que Ele sente por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fez questão de deixar claro o seu amor para conosco. E que você, pai, possa deixar muito claro o amor que você sente pelos seus filhos. Eu falo sempre de uma receita básica. Comunique o amor em suas múltiplas formas e corrija sempre que for preciso. Se você só corrigir e não comunicar o amor, essa correção não vai ter o efeito. Ela vai ser punitiva. Ela vai gerar afastamento. E se você só comunicar o amor e não corrigir, você também vai ser um pai ou uma mãe, que isso tudo que eu estou falando para pai aqui serve para mãe também. Isso vai ser um pai ou uma mãe que vai estar sempre só passando a mão na cabeça e não vai estar gerando a orientação que precisa ser dada. E aí, meus irmãos, o nosso Pai do céu é esse Pai que cuida, que é provedor, que orienta, que deixa a gente ir, que deixa a gente cair, que recebe a gente de volta e o valor é o mesmo, o amor é o mesmo. O nosso Pai do céu é esse Pai que comunica o que Ele sente de forma clara, que corrige sempre que for preciso. E aí sabe qual é a impressão para mim? Pais que estão aqui, é que se nós imitarmos o nosso Pai do céu, a gente vai conseguir mais acertar do que errar. Se a gente mirar no Pai do céu e dizer, o Pai do céu age assim, eu vou agir assim. Lá em Efésios diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Que nós, pais, sejamos imitadores do nosso Pai do céu, como filhos amados. Que as mães que estão aqui sejam imitadoras do Pai do céu, como filhas amadas. E que nós possamos seguir o amor desse Pai que está no céu, nos alimentar dele como filhos e usá-lo como referência nesta missão que nós temos de sermos pais. Amém?